dando para ouvir? Estão me ouvindo? Está bem. A satisfação de estar aqui moderando um painel deste nível. Sinto-me até um pouco constrangido. Há muitas perguntas e nós não teremos oportunidade de fazê-las todas. Eu vou tentar fazer uma abordagem e de modo que, ao final, uma pergunta que todos possam responder, a fim de que possamos depois ir para o nosso almoço. Isso que é muito importante, ainda mais um fuzileiro naval, né? Então, eu vou aproveitar a deixa do nosso embaixador, doutor José Pedro de Oliveira. Daqui a 2 dias nós estaremos fazendo 37 anos de um papel, de uma portaria, de uma mera resolução da ONU que não conseguiu se concretizar. É certo que as razões da política internacional que levaram à criação das OPACas mudaram, se alteraram. Houve algumas iniciativas na tentativa de recuperá-la, cito a 6ª reunião em Luanda, com o protocolo de Luanda, mas também que efetivamente não deu adiante. Houve uma tentativa na 7ª reunião, agora em 2013, em Montevidéu, no Uruguai, em que viu-se como é importante as OPACas. Registraram-se ou deixaram para ser executadas 124 iniciativas em 7 temas ou 7 áreas de interesse, mas talvez nem na ata esteja, porque não existe institucionalização das OPACas, que é uma das que eu entendi agora na última reunião, em Mindelo. Uma das iniciativas do nosso Ministério de Relações Exteriores é a institucionalização das OPACas, até porque os oceanos, fruto de passarem a participar dos espaços sociais da humanidade, pelas suas riquezas, recomendam que sejam abordados como uma unidade. E quando a gente vê, como nas palestras de hoje, cada grupo, ainda que já considerando os países cilindreiros da África Ocidental e da América do Sul, vem a sua faixa oceânica, e não o oceano como um todo, né? Por isso é a necessidade de institucionalizar, porque o que acontece no Golfo da Guiné reflete no Brasil, reflete no nosso litoral. Nós vimos isso agora num recente problema de óleo a 750 milhas de nossa costa, como afetou. E quando a gente pensa em institucionalização, nós damos uma olhadinha ali, para o lado, vamos lá, para o Índico, nós vemos que uma organização semelhante, criada 12 anos depois das OPACas, está organizada, institucionalizada, funcionando com membros permanentes, membros natos, membros observadores, que é uma boa saída, e trabalhando muito interessante, além de ter lá o seu, vamos supor, Conselho de Ministros, que dá as ordens, o seu comitê de alto nível, não é, que organiza as ordens aqui, o almirante Narciso, da arquitetura de Yaoundé, né, e quem executa. São grupos de trabalho. Ora, nós tínhamos que começar a institucionalização por um secretariado, mas mais importante que isso, seria interessante que nós começássemos com grupo de trabalho, 1, 2 ou 3 grupos de trabalho, que pudessem nuclear, começar o desenvolvimento da nossa OPACas internacional. E aí é que vem a nossa questão. Se nós hoje fôssemos instituir um grupo de trabalho, integrando os 24 estados das OPACas, deveríamos começar expandindo já
métodos e providências que deram resultado, expandindo a arquitetura de Ondé para outros estados, fazendo uma transferência formal de informações? Ou deveríamos começar um grupo de trabalho com algo muito novo ainda, com pesquisa, ciência e tecnologia, visando ou questões ambientais, da prospecção e da explotação de recursos do nosso oceano, ou grupos de trabalho pensando em aspectos sociais dos estados? E esse que eu gostaria de ouvir dos senhores, que na avaliação dos senhores, da vivência de cada um, qual seria, se tivesse que instituir um grupo de trabalho para começar a área a ser buscada? Antes de mais, Almirante, agradecia muito a sua pergunta. Agradeço imensamente porque o Sr. Almirante traz aqui uma pergunta que penso que todos nós aqui nesta sala devem estar a perguntar: como é que vamos começar? Eu penso, na minha humilde opinião, é que as opacas terá que começar. Não importa, a meu ver, aquilo que eu disse na minha fala sobre a criação de uma identidade regional, é para que cada um dos países se sinta representado naquilo que se faz a bem de todos. Pode-se começar em cada área com grupos, não grupos grandes, mas grupos especializados, um grupo de países para fazer pesquisa nessa área, um grupo de países para fazer pesquisas noutra área, mas ao mesmo tempo, noutros setores, ir atuando com projetos frutos, não só dessas pesquisas, mas de outras pesquisas que já nos antecedem. Portanto, grupos atuantes, por exemplo, nos aspectos sociais e nos socioeconómicos. Em cada área. Há zonas da nossa costa africana em que facilmente se identifica que determinados projetos devem se iniciar por aí. A mesma coisa que na costa americana, sul-americana. Portanto, identificar onde é mais necessário tais e tais projetos, enquanto os outros grupos de outros setores vão pesquisando e produzindo projetos. Eu penso que o principal pontapé é exatamente este de organização, das opacas se organizar. E como também eu dizia, quando eu falava, via sempre para o chefe de Estado-Maior da Armada, da regularidade nas ações das opacas. Porque nós vimos que desde o início das opacas, a primeira conferência, se não estou em erro, foi em 88, não é? 2 anos depois da tal resolução, e depois têm vindo irregularmente a se encontrar. O penúltimo encontro, como disse bem, foi em Montevideo, em 2013.
Logo a seguir, vem 10 anos depois, essa conferência, este ano, no Mindelo, em Cabo Verde. Portanto, tem que haver uma organização, partir de base, uma organização que venha pôr as opacas a carburar com organização, com metodologias, com tudo isso, para nós conseguirmos esse desidrato. Muito obrigado, Sr. Almirante. Por acaso, é uma questão que também nos tocou profundamente, mas nós tivemos a tarefa facilitada porque os três representantes da comissão, que é uma comissão da África Ocidental, outra da África Central e o outro do Golfo da Guiné, decidiram que não conseguem dirigir aquele mundo todo. Então, eles decidiram criar um grupinho de 6 pessoas e deram as missões a estas 6 pessoas. Você fica com o aspecto jurídico. Você fica com o aspecto da educação, formação, escolas, universidades e tudo que diz respeito a práticas boas, bons princípios, etc. E o outro fica, talvez, o homem para administração, finanças, logística, etc. E o último, que para mim acaba por ser o mais importante, é o homem da comunicação e informação e, aliás, as operações, ou seja, quem vai fazer, porque eu baseio muito nos advérbios africanos que dizem que os olhos dizem, isso é muito, eu não vou conseguir. A boca fala, mas quem vai fazer o trabalho são as mãos. E então, na realidade, as opacas e o CIC e todos os interessados no Atlântico Sul poderiam construir um núcleo para... Este núcleo é o tal núcleo de 6 pessoas, mas eu digo 6 pessoas, podem ser 6 países. E esses 6 países, dentro de um gabinete que ocuparia um espaçozinho como um apartamento, e ali está a junção do oceano. Portanto, não apenas a faixa ocidental, ou a faixa oriental, nesse caso, são o Brasil, o Uruguai e a Argentina. E a faixa ocidental seria, digamos, neste momento, o CIC. Mas estes seriam representados num único gabinete. E este gabinete seria, então, os opacas e a área da arquitetura de Yaoundé, todos juntos, porque eles iriam ocupar-se do oceano e não apenas da sua faixa, no seu sentido. Esta seria uma ideia de como responder à sua pergunta. Muito obrigado, Sr. Almirante. Well, thank you very much. It appears... Muito obrigado. Parece que os dois palestrantes quase falaram igual, mas eu vou tentar acrescentar alguns pontos. Nessa situação, deveria existir uma espécie de pesquisa e desenvolvimento para entender as questões reais que temos que enfrentar, questões de cultura, de identidades, isso tudo tem que ser posto em prática. Então, considerando as categorias do que é crítico e que tem que ser identificado, e as diferenças também. E, então, fazendo isso, entendendo as línguas, tradições, culturas, isso pode ser colocado em prática. Então, no final das contas, quando tivermos o comitê que você quer chamar, ou que seja o original, você não vai ter diferenças e vamos então estar falando numa única voz. Como na minha apresentação queria mostrar esse trabalho conjunto, todos os setores e links que foram identificados, nós identificando esses links, e então
não precisamos fazer um microscópio desses setores e precisamos ter certeza de que estamos com a pessoa que vai tomar a decisão, ou não necessariamente num escritório, que pode ser um secretariado, onde todos os membros vão ter que trabalhar ligados e apresentar as ações para o nível de autoridade máximo, assim como temos na gestão da economia azul. Nós temos o comitê executivo com os oficiais mais seniors do setor, então a decisão é tomada de forma mais fácil, assim. Tem um processo pequeno e imediatamente após a decisão tomada, eles fazem esse reporte para a presidência e aí eles fazem um desdobramento para a implementação. Uma vez tendo isso, e vamos ter então os valores originais numa forma distinta, então vamos continuar a construir as sinergias, que tem que ser um fator muito importante para seguir com isso. Vamos poder entender e confiar naquilo que temos que fazer para seguir adiante. Obrigado. Ok, está funcionando. Bom, há 10 meses, o Brasil se tornou um parceiro estratégico no diálogo nessas questões das nações. E eu acho que isso é importante nessa discussão aqui por duas razões. Primeiro, literalmente, no outro lado do mundo, geograficamente falando, os interesses de estar presente em outra região e na economia azul, na segurança alimentar, na educação, não precisa ser só em relação à segurança marítima, mas tem um interesse mostrado em ter parceiros de diálogo nas organizações. E, adicionado a isso, para que, como você estava falando, Chair, para institucionalizar as opacas, eu penso que um país como o Brasil, como um parceiro no diálogo, e considerando o Oceano Índico e essa associação original dele, então tem parceiros de diálogo em outros locais e não necessariamente no hemisfério sul. O Oceano Índico, que para o Brasil, a África do Sul participa de alguns exercícios no passado, então existe uma colaboração que não tem muitos países como Turquia, China, que são parceiros, mas eu penso que o Brasil tem uma oportunidade em relação a isso para o benefício de todas as opacas como um campeão importante para considerar os benefícios de ser um parceiro de diálogo, de novo, para uma outra organização no Oceano Índico e também pensando o que poderia ser derivado disso, mas também eu penso que aumentando esses links entre isso, porque estamos falando do Pacífico e para mim, no sul da África, para minha perspectiva, pensamos no Atlântico Índico e eu acho que o Brasil tem um link natural aí nisso. Tem um benefício institucional, assim como eu penso que é uma oportunidade de aprendizado. Muito obrigado. Para mim será um prazer ficar aqui debatendo esse assunto. É muito interessante. Nós temos que acordar que o Atlântico ele tem que ser visto, né? E eu peço, então, uma salva de palmas por essa participação extraordinária do nosso país.
Faremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14h30. O almoço será servido no restaurante localizado à saída do auditório à esquerda.